Estamos aqui no nosso quarto vídeo da série Encontrando a Porta e me parece que a porta está ficando mais clara para a gente, não é? Para aqueles que assistiram desde o primeiro vídeo. E eu falei no último que este seria a solução. O primeiro foi uma apresentação, o segundo falou de uma urgência, o terceiro falou do problema que causa essa urgência. E agora eu quero falar da solução. Ainda bem que tem uma solução, né? Tem como abrir a porta e entrar por ela. E para falar dessa solução, eu não vou mais falar daqueles três personagens, mas de uma outra história, também no livro de Atos dos Apóstolos. Vai aparecer aqui a referência para quem quiser depois conferir na sua Bíblia. E essa história é quando também o mesmo apóstolo Pedro, o apóstolo São Pedro, daquela história de Cornélio, ele também, dessa vez, e foi bem antes da história de Cornélio, ele estava falando para muita gente no meio da rua, falando de Jesus, a mesma coisa, falando de Jesus. E no final do que ele estava falando, ele falou do pecado, ele falou que o povo precisava conhecer Jesus para ter os seus pecados perdoados, e falou que Jesus morreu e ressuscitou e tudo isto. E em algum momento as pessoas o interromperam e fizeram a seguinte pergunta: o que devemos fazer? E eles fizeram essa pergunta, a Bíblia diz que porque eles ficaram compungidos de coração. A palavra compungidos não é uma palavra muito comum, a gente não usa muito, mas o sentido ali é como se eles tivessem tomado uma facada no coração. Sabe quando alguém tem uma dor muito grande, seja um remorso, uma vergonha muito grande por alguma coisa que fez, e eles então com essa facada no coração, eles fazem essa pergunta: o que é que a gente tem que fazer? E Pedro responde assim: vocês têm que se arrepender e depois vocês têm que ser batizados em nome de Jesus para perdão dos pecados de vocês. E aí o Espírito Santo, Deus, vem morar em vocês. Vocês vão receber o dom do Espírito Santo. Sobre o dom do Espírito Santo a gente conversa em outra oportunidade. Mas ele fala: vocês têm que se arrepender e vocês devem ser batizados. Essa é a resposta de Pedro. Então, ele fala novamente de batismo, a mesma coisa que aconteceu com aqueles três, mas aí vem uma palavrinha antes: o arrependimento. Não é? Então, o que é arrependimento? Aí está a solução para poder você resolver o problema sério do pecado. O arrependimento, entre outras coisas, a gente pode dizer que é a descoberta de que eu estou longe de Deus e que não está adiantando eu me esforçar. Eu tenho boa vontade, eu talvez até frequente algum culto de igreja, faço umas orações, umas rezas, ou o que for, e não adianta. Eu estou descobrindo que eu estou longe de Deus, eu estou afastado de Deus, e não adianta fazer nada. O arrependimento é a pessoa chegar ao momento em que ela compreende que ela está longe de Deus por causa dos pecados. E eu entendo, então, eu sou o responsável por isso. A minha mentira, aqueles pecados que eu falei no outro vídeo, a minha mentira, o meu engano, o meu adultério, a minha inveja, a minha violência, eu conheço os pecados que eu tenho, me afastam de Deus, e eu começo a ter profunda convicção do quão eu sou pecador e que por isso estou longe de Deus. O arrependimento, juntando essas duas coisas, me leva a compreender que eu estou perdido. Então, se eu estou longe de Deus, eu estou no pecado, eu estou perdido e eu preciso ser salvo. Então eu começo a ter vergonha pelo meu pecado, eu começo a ter dor pelo meu pecado. Aquilo que antes eu me orgulhava, eu começo a ter vergonha. Quantas pessoas eu conheço e que me dizem isso: olha, eu fazia coisas e nem me importava, às vezes até contava vantagem por causa disso, mas houve um momento em que começou a vir no meu coração uma vergonha por aquele negócio. Interessante, isso é arrependimento.
então eu começo a querer resolver o meu problema com Deus. Começo a ter aquela urgência que falamos lá no segundo vídeo. Começa a ter essa urgência. Não é uma coisa assim de eu vou ver, ou eu preciso lá fazer uma oração. Não é assim uma coisa que eu vou resolvendo, não, é uma urgência. Em algum momento dos outros vídeos, eu citei a pessoa que está se afogando, né? Ela não, alguém joga um pedaço de madeira para ela e ela diz, não, eu quero uma boia bonita. Não, ela se agarra com o pedaço de madeira, porque ela descobriu que ela está se afogando e ela precisa ser salva. É a mesma coisa, o arrependimento produz na gente essa urgência, eu preciso ser salvo, porque eu estou distante de Deus. Quando vem o arrependimento, também vem a esperança, porque o arrependimento é dado por Deus, então ele coloca uma coisa junto, que é a esperança. É assim, eu estou nessa condição, mas eu posso ter uma vida nova, não porque eu vou conseguir mudar minha vida, não. Porque para o mesmo Deus que está colocando arrependimento, ele propõe uma solução, ele propõe uma vida nova. Quando a pessoa começa a sentir essa dor, que é o arrependimento, ela diz, mas então tem chance de eu ser perdoado. Arrependimento. O arrependimento que leva a pessoa a buscar a Deus dizendo, me salva, me salva. Foi o que aconteceu com aqueles homens. Estes que eu estou falando dessa conversa de Pedro e aqueles outros 3 lá. E eles descobriram isso, então eles entregaram a sua vida a Jesus. Eu vou deixar aqui, mais uma vez, alguns textos na tela para que você fique lendo e pensando sobre o que está escrito. Mais uma vez eu digo, se você tem uma Bíblia em casa, pega e confira na Bíblia se o que está escrito lá é o que eu estou colocando aqui na tela. A gente volta para o nosso último vídeo para ver o resultado de quem se arrepende. A gente volta, que Deus te abençoe